O que você faria se tivesse a oportunidade de, depois de morrer, ter o seu corpo congelado para ser ressuscitado daqui 50 ou 100 anos? Eu sei, parece loucura, mas você sabia que centenas de pessoas estão pagando uma fortuna para isso? Elas acreditam que a ciência será capaz de ressuscitar os mortos, oferecendo a eles a oportunidade de ter uma segunda vida. Isso porque cientistas norte-americanos estão desenvolvendo uma técnica chamada criogenia humana, que promete enganar a morte de certa forma, congelando o corpo das pessoas, preservando seus órgãos e tecidos por vários anos, com a esperança de revivê-las quando essa técnica avançar no futuro. E vários milionários já estão investindo até $200 mil, ou seja, mais de R$1 milhão, para poder participar do projeto. O sonho deles não é apenas voltar à vida em um mundo com mais recursos tecnológicos, mas sim se tornarem eternos. Mas afinal, será que isso realmente é possível? Uma pessoa que deixou esse mundo será capaz de voltar a ele com a ajuda da ciência? E mais, será que Deus permitiria que isso acontecesse um dia? O que a Bíblia diz a respeito da morte e da ressurreição do ser humano? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona essa técnica científica e você vai ficar chocado. E no final eu vou dar toda a minha opinião e eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir os seus olhos sobre o que pode acontecer a partir de agora, tá ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rápido, clique no botão inscrever-se que está embaixo do vídeo. Ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Agora sim, vamos lá. Existe uma frase muito conhecida que diz que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas não gosta de falar sobre esse assunto e vive como se ela nunca fosse acontecer. Mas a grande verdade é que todos nós, sem exceção, teremos que enfrentar a morte em algum momento, seja na perda de um ente querido ou na nossa própria morte. Hoje em dia, se alguém cuidar bem da sua saúde e nada demais acontecer, ela até consegue viver uns 85, 90 anos. É claro que alguns podem passar disso, mas a grande maioria das pessoas acabam morrendo antes. A expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, é de 75 anos e meio, mas nem sempre foi assim. A Bíblia mostra que antes do dilúvio era normal as pessoas viverem centenas de anos. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos e o seu neto Noé 950 anos. Isso acontecia porque Deus tinha a intenção de fazer com que o ser humano se multiplicasse e a terra fosse ocupada pela sua criação. Agora tente imaginar quantos filhos um homem e uma mulher que viviam perto dos 900 anos podiam ter. Isso mostra que rapidamente a terra seria povoada por pessoas à imagem e semelhança de Deus. Acontece que o aumento do pecado no mundo fez com que Deus limitasse a influência do mal na terra. E essa decisão aconteceu depois que Noé deixou a arca com a sua família. Assim, nós vemos em Gênesis capítulo 6 que a partir dali um ser humano poderia viver no máximo 120 anos. E desde então, o ser humano tem buscado várias formas de prolongar os seus anos de vida e retardar o seu envelhecimento. Isso tem feito com que milhões sejam investidos todos os anos em pesquisas científicas, medicamentos, tudo para chegar o mais próximo possível da sensação de imortalidade. E é nesse sentido que os cientistas estão desenvolvendo a técnica mais incrível de todas, a criogenia humana. A criogenia é uma técnica que envolve o resfriamento do corpo a uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Esse procedimento retarda o envelhecimento e a deterioração, permitindo que o corpo da pessoa seja preservado por anos, com a esperança de que no futuro ele possa ser reanimado. Esse método tem sido utilizado principalmente por pacientes terminais, como aqueles que sofrem de câncer, na esperança de que eles possam ser revividos quando a cura para sua doença for descoberta. O processo de criogenia envolve várias etapas. Primeiro, quando está próximo de morrer, o paciente recebe suplementos e vitaminas para reduzir danos aos órgãos vitais, como o coração, os pulmões e os rins. E depois que a pessoa morre, o seu corpo é rapidamente coberto com gelo e outras substâncias frias por uma equipe especializada para preservar os tecidos, especialmente do cérebro. Depois, eles injetam um medicamento no corpo chamado anticoagulante para evitar que o sangue fique grosso ou congele. Aí, o paciente é transportado para o laboratório de criogenia para que os cientistas troquem o sangue por uma substância que proteja os órgãos.
E por fim, o corpo é colocado em um recipiente fechado, onde a temperatura é gradualmente reduzida até os menos 196 graus Celsius. Apesar da promessa de ressuscitação, os cientistas dizem que ainda não têm condições de fazer esse procedimento. Atualmente, eles conseguiram reviver apenas alguns órgãos de animais, mas eles acreditam que com o avanço da tecnologia, eles poderão reviver as pessoas dentro de algumas décadas. Mas aí fica aquela pergunta: será que Deus permitiria que um ser humano ressuscitasse outro por meio da ciência? Irmãos, a resposta é não. No capítulo 9 do livro de Hebreus, está escrito que ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso ele enfrentará o juízo de Deus. Ou seja, não existe uma segunda chance depois da morte para ninguém. Além disso, a Bíblia é muito clara em Eclesiastes capítulo 17, versículo 7, quando diz que quando uma pessoa morre, o seu corpo volta ao pó da terra, enquanto o seu espírito volta a Deus. Então, como uma pessoa poderia ressuscitar se o seu espírito já não pertence mais a ela e sim ao Senhor? Esta passagem não apenas deixa claro que por mais que a ciência se esforce, ela nunca vai conseguir ressuscitar através da criogenia, como também coloca um ponto final em discussões como a reencarnação. A verdade é que nós decidimos o nosso destino eterno enquanto estamos vivos, através da nossa escolha de aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador ou não. E você pode estar se perguntando agora: mas pastor, a Bíblia mostra que pessoas foram ressuscitadas. Por que isso não poderia acontecer novamente nos dias de hoje? Irmãos, é verdade que algumas pessoas voltaram à vida depois de morrerem. Lázaro foi ressuscitado por Jesus e uma mulher chamada Tabita voltou à vida depois que o apóstolo Pedro orou por ela. Mas se você ler essas duas passagens da Bíblia e tantas outras que falam sobre ressurreições, você vai ver que elas aconteceram por um único motivo: para que as pessoas acreditassem no poder de Deus, algo muito diferente do que a criogenia poderia causar. Afinal, se uma pessoa voltasse à vida através da ciência, a sabedoria humana seria exaltada e nós sabemos que a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A única forma pela qual o ser humano pode ressuscitar é através de Jesus, quando a voz do arcanjo for ouvida em toda a terra, a última trombeta ressoar e o Senhor descer do céu. Nesse momento, todos nós que morremos em Cristo voltaremos à vida e reinaremos com Ele no reino que será estabelecido no final dos tempos. 1000 anos depois, as pessoas mortas que não aceitaram a Jesus quando estavam vivas, ressuscitarão apenas para serem julgadas e condenadas. Em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, o apóstolo João relata que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. E diante do trono ele viu os mortos, grandes e pequenos, em pé, e os livros foram abertos. Então, outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquelas pessoas cujos nomes não estavam escritos no livro da vida foram lançadas no lago de fogo. Esse lago de fogo é descrito como o destino final de Satanás, da besta, do falso profeta, da morte e do Hades, e de todos aqueles que rejeitaram a Deus. Apocalipse 21, o versículo 8, detalha ainda mais, afirmando que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, irmãos, não devemos colocar a nossa confiança na ciência. É claro que ela é importante para muitas coisas, como desenvolver medicamentos, vitaminas e até tecnologias que podem sim nos oferecer mais qualidade de vida, melhorando a nossa saúde e até mesmo prolongar a nossa existência em alguns anos. Deus tem capacitado médicos e outros profissionais que estão descobrindo a cura para tantas doenças que antes eram mortais. E isso é uma bênção, porque viver neste mundo, por mais que ele tenha os seus problemas, é um presente de Deus e nós temos que aproveitar cada minuto que nós temos aqui para honrar o Senhor e levar a palavra dele às pessoas ao nosso redor através do nosso testemunho de vida. E um dia tudo isso vai acabar e nós seremos sim eternos. Mas essa eternidade não será aqui com este corpo que nós temos hoje, mas sim com um corpo glorificado que nos será dado por Jesus para que estejamos ao seu lado para sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.